Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na quarta e última parte deste livro, Esperanças e Consolações. Tem 2 capítulos. Nós estamos no segundo e último capítulo, que fala das penas e gozos futuros, o que nos aguarda ao retornarmos ao mundo espiritual, a depender da qualidade do nosso livre-arbítrio aqui durante a nossa encarnação. Nós estamos no subitem expiação e arrependimento. Quantos assuntos interessantes nos traz este capítulo. Nós vamos então agora para a questão 997. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, ou seja, inquestionável inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles, espíritos desencarnados, espíritos inferiores, inquestionável isto, mas acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveríamos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Que interessante, não é? E aqui ele fala de inferioridade, me parece essa notória inferioridade. Se são acessíveis a bons sentimentos e sensíveis à prece, essa inferioridade pode ser intelectual. Assim também como espíritos que deveríamos supor mais esclarecidos, então, de novo, maior desenvolvimento intelectual, revelarem endurecimento e um cinismo que nada pode vencer, aquela arrogância intelectual, não é? Muito ainda a aprender. Então vejamos o que os espíritos respondem. Como é que nós podemos ter espíritos inferiores no conhecimento e, no entanto, sensíveis, acessíveis, e espíritos com maior desenvolvimento intelectual, endurecidos e mesmo cínicos por vezes? Eles respondem, os espíritos superiores, dizendo-nos assim: a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Em relação àqueles que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem em seus desvarios, exagerando ainda mais, como fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até que um dia um clarão de arrependimento se manifeste neles. Então, arrependimento nada tem a ver com esclarecimento. Arrependimento tem a ver com o quê? Com sensibilidade e mais, muito mais, amadurecimento do senso moral. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amadurecimento do senso moral. Isso não se improvisa, leva tempo, né? Pensemos naquela fruta verde, que às vezes leva tempo para amadurecer. Nós não somos frutas, mas também precisamos de tempo, e muito mais, mas muito mais, porque somos humanos complexos, muito complexos, com mentes
que já estamos nessa estrada há muito, muito tempo, mas aos poucos vamos desatando os nossos nós, não é? E como disse Jesus, aprendendo a fazer brilhar a nossa luz. Aqui Allan Kardec faz um comentário, diz-nos o nosso codificador. Não se deve perder de vista que o espírito, desencarnado aqui, não é? Ele se refere, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. É aquele empurrãozinho da misericórdia divina quando nos promove a dor. Porque o sofrimento fica por nossa conta. O alto envia a dor. O sofrimento fica por nossa conta. Vejamos a questão 998, pergunta Allan Kardec. A expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação é o quê? É voltarmos àquela prova que não fomos bem-sucedidos. Temos que repeti-la tantas vezes sejam necessárias até que aprendamos. Enfim. Então, a expiação se realiza no estado corporal ou no espiritual? Resposta. A expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido e na existência espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Sim, é uma expiação para o espírito, sofrimento moral na erraticidade. Mas esse sofrimento moral, essa expiação, essa consequência, não dá a ele a reparação. É expiação no sentido mesmo do sofrimento. Mas para ele superar o sofrimento, ele vai ter que viver na carne as provas às quais ele não foi bem sucedido anteriormente. Okay? Então, ele tem que cumprir na existência espiritual por meio de provas a que está submetido, mas também expia sofrendo. Só que o sofrimento não dá a ele superação. O que dá a ele superação é viver as provas aqui na vida corporal. Ok? Questão 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Sabemos a resposta, né? Vejamos lá. O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Veja, os espíritos já tinham respondido na questão anterior, que a expiação ela só se cumpria diante da existência corporal, quando passaríamos de novo a enfrentar as provas as quais não foram bem-sucedidas. E aí Kardec pergunta se só o arrependimento sincero apaga as faltas. Não, temos que expiar. Já estava lá no anterior, e eles vão repetir isso. O arrependimento contribui para a melhoria, mas o passado deve ser expiado, ou seja, aquelas provas serão repetidas em novas provas, e essas novas provas têm o nome de expiação. Costumamos brincar, não é? Brincar, assim, comparar, que seria como aquela prova de segunda época, a prova de recuperação, a prova final, não é nem prova final, é aquela prova que não passamos. Aí vamos fazer a recuperação e depois fazemos uma nova prova. Essa expiação. Enquanto que na escola fazemos tudo em sequência,
Já a expiação, nós vamos ter que desencarnar, porque podemos expiar aqui. Já o bom é que a gente se arrependa e já busque expiar, muitas vezes enfrentar com humildade o erro, pedir perdão e reparar aqui o mal que tenhamos feito a alguém, podemos fazer nesta vida mesmo. E se chegarmos lá e sentirmos na nossa consciência que não reparamos o suficiente, vamos terminar a reparação na próxima encarnação, ok? Tudo bem, mas vamos ter que reencarnar mesmo? Eu não vou mais reencarnar. Eu conto, vocês contam. Vejamos aqui, 999A. Continuação dessa que acabamos de ver. De acordo com isso, se um criminoso... os espíritos disseram, arrependimento é importante, mas não resolve o problema. Tá? De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Eu não preciso me arrepender, vou expiar mesmo. Se eu não me arrependo, qual é a probabilidade de eu repetir o erro? Não me arrependi. O arrependimento é um divisor de águas entre o erro e o acerto. Se eu não me arrependo, eu não reconheço o erro. Arrependimento é reconhecer que o que eu fiz é um erro. E quando eu faço isso, não tem como a minha consciência não se sensibilizar. Aquele que diz não precisa se arrepender, não preciso me arrepender, já vou ter que passar 20 anos se fosse aqui, não é? Ok, esse é o cumprimento da pena na lei dos homens, mas existe a lei divina, não é? Então, se o criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que tem que expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Resposta dos espíritos: se ele se obstinar no mal, afinal não se arrependeu, não é? Sua expiação será mais longa e mais penosa. Por quê? Não se arrependeu, repete o erro, volta mais uma vez, e cada vez a expiação é mais dura. Mas por que mais dura? Porque nós estamos negando a nós mesmos, como se disséssemos que não temos condições. Temos condições. E a providência divina nos oferece expiações cada vez mais difíceis para nos provar que nós podemos muito. A mais difícil de tudo, nem é reparar, é a humildade de reconhecer o erro e se arrepender. Será que dá para a gente fazer a 1000? Chegamos à questão 1000. Bacana. Perguntam, 13h33, 1 minuto e meio. Vamos deixar a 1000 para amanhã, não é? É justo. Amanhã começamos na 1000. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.